Meus queridos irmãos, muito boa noite, que a preciosa paz do Senhor esteja na sua vida. Quero falar sobre a pessoa mais preciosa e pura, o Senhor Jesus, o Senhor e Salvador da minha vida. Falar da preciosa fé que Ele um dia deixou para todos nós. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da fé. E a fé que Ele deixou para nós é a fé que vence o mundo. Porque sobre fé, o mundo está cheio de fé. Mas a palavra de Deus é clara quando diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Deus da nossa salvação. E o Deus da nossa salvação é Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor. Quanto à fé que Ele deixou plantada em nosso coração, Ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que nos diz a palavra de Deus sobre a preciosa fé. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso é que se faz necessário a pregação da preciosa palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, antes de ir para a sua glória, Ele disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porque aqueles que não acreditarem serão condenados. O dever de todos os seres humanos é acreditar ou não na preciosa palavra de Deus. O dever daqueles que um dia acreditaram na palavra de Deus é testemunhar da fé em Jesus Cristo. Porque a preciosa fé que veio a nós, ela não veio, aleluia, de maneira totalmente gratuita. Não, Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário. Pois eu e você, por causa do pecado, da desobediência de Adão, nós estávamos sentenciados ao inferno. Mas Jesus Cristo assumiu em nosso lugar, pagando um alto preço, através do sacrifício da cruz do Calvário, para depois deixar para nós, gratuitamente, a fé preciosa. Louvado seja o nome do Senhor, porque a fé que Jesus Cristo nos deixou, ela é uma fé graciosa, cheia de graça e de bondade, e a graça é favor imerecido. O que temos de fazer simplesmente é ouvir a palavra de Deus e crermos na palavra de Deus. Aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo, toda a Bíblia é um convite de Deus a você a reconhecer que você é pecador e precisa de Deus na sua vida. O precioso servo de Deus, o profeta Isaías, no capítulo 43, disse: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Humildemente eu posso dizer a todos vocês: eu dei crédito à pregação da palavra de Deus. O braço forte do Senhor se manifestou na minha vida, me libertando, me curando, me perdoando, me justificando, e está me preparando para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo por Deus, como um presente de Deus para todo mundo. Está escrito no Evangelho, segundo escreveu São João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo chegou a dizer: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha o que diz no livro de Romanos, capítulo 5, sobre a preciosa fé no Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós estamos firmes pela fé e nos alegramos, nos gloriamos, porque temos dentro de nós uma esperança viva. Louvado seja o nome do Senhor. E a esperança que temos é pelo arrebatamento da igreja, que está muito perto. Olha o que diz a palavra de Deus também no livro de Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Olha, vemos que pela fé os valentes da palavra, os valentes bíblicos, aleluia, venceram, travaram batalhas pela fé e venceram. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você somos chamados pelo Espírito Santo a batalhar pela fé. Resta nós continuarmos firmes. Você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, o convite da palavra de Deus é que você o aceite o quanto antes, para fazer parte deste grande exército de Deus que está batalhando pela fé em toda a terra. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Está no livro de Romanos, capítulo 8. Todos aqueles que um dia pela fé aceitaram a Jesus Cristo. Olha o que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Estamos felizes, por quê? Porque essa graça preciosa, esta fé preciosa veio a nós por obra preciosa do Espírito Santo. E a Bíblia diz: aquele que começou em vós a boa obra vai terminar até aquele grande dia. Quando que ele começou em nós a boa obra? No dia em que aceitemos a Jesus Cristo pela fé. Porque só se aceita a Jesus Cristo pela fé. Mas o Espírito Santo é quem trabalha para trazer esta fé preciosa até nós. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz no livro de Romanos, capítulo 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. É porque com a boca que se confessa e com o coração que se acredita. Eu vou ler para você, olha o que diz. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não é obrigado fazer isso, mas o Espírito Santo, nosso precioso amigo, é Ele que trabalha para que o ser humano venha fazer isso voluntariamente. Todos aqueles que um dia fizeram isto voluntariamente alcançaram misericórdia de Deus. E qual é a misericórdia? A Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. No momento em que aceitemos a Jesus Cristo, o nosso nome foi escrito nos céus no livro da vida. Deste momento em diante, para todos aqueles que temeram e continuaram a temer a Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra do mal. E pelo que entendo, o anjo do Senhor é Jesus Cristo. Pela fé, aceitemos a Jesus Cristo. Pela fé, colocamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador sobre nossa vida. E é pela fé que batalhamos diariamente. E estamos pela fé vencendo diariamente. Podemos dizer, pela fé, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres.
Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E o que nós esperamos? Nós esperamos um corpo novo, um corpo glorificado. Um corpo não mais sujeito à dor, à febre, à dor de cabeça. Não mais sujeito à enxaqueca, não mais sujeito às deformidades desta vida, não mais sujeito ao pecado, à imoralidade. E isso está muito perto de acontecer. Olha o que herdamos de Deus quando confessamos a Jesus Cristo. A Bíblia diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso tudo é pela fé. Somos filhos de Deus, temos o nome escrito nos céus, no livro da vida. O anjo do Senhor, o nosso guarda-costa fiel. Temos plantado dentro de nós uma fé preciosa, uma esperança preciosa. Porque precioso é aquele que é o autor e consumador da nossa fé, e o seu nome é Jesus Cristo, a quem damos a honra, glória, o louvor e ação de graça, agora e para toda a eternidade. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.